E aí, pessoal, como vocês? Como vocês estão? Tá tudo certo? Tudo bom? E nada resolvido? Deixa eu correr aqui. Opa, tá correndo para chegar para a aula de hoje, para essa sensacional aula de biologia. Que vamos falar de biotecnologia 2, isso mesmo, biotecnologia 2, e tá aí para vocês já rolando. Nesta telinha, tá sim, tá lá, Biotecnologia 2, né? Espero que você goste. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar sua curtida, seu joinha, de compartilhar se possível e principalmente de se inscrever no canal, porque me ajuda muito, me ajuda lá no coração. Tranquilo, sou eu, para quem não me conhece, professor Luciano Misael, ou Misael, né? E hoje vamos falar de biotecnologia 2. Se você não assistiu a minha primeira aula, eu vou ter essa aula aqui de Majin Buu. Cadê o Majin Buu aqui? Oi, Majin Buu, né? Se você não assistiu a primeira aula, vai lá, assiste, depois volta pra cá, porque eu vou garantir que vale a pena. Beleza? Pra você já não pegar o bonde andando, vamos lá, vamos que vamos para essa aula número 2. E hoje vamos falar de clonagem, né? Uma clonagem, né? Biotecnologia, clonagem tem tudo a ver, já que é clonagem, eu vou mostrar aqui uma outra característica que eu tenho aqui, ó, clonagem, né? Imagine você se, ó, você tivesse um clone seu, ou dois clones seus, por exemplo, né? Como que seria? Você ia curtir? Ia gostar? Oi, tô aqui ainda, né? Deixa aqui nos comentários, fala pra mim. E aí, curte, não curte? Como que seria ter um clonezinho, né? E antes da gente continuar, na verdade, a gente tem que lembrar assim, ó, a clonagem, ela não é uma coisa humana, né? Como assim, clonagem não é uma coisa humana? A natureza já faz clones há muitos anos, né? Bactérias já se clonam há muito tempo. A gente já faz clones de planta há muito. A sua avó faz clone e você não sabia. Como assim minha avó faz clone? Eu não sabia. Uai. Toda vez que sua avó tá andando por aí, ela vê um galinho, ela vê um pezinho de alguma coisa, ela arranca aquele galho, planta aquele galho e dali cresce, né? Aquela plantinha, o que que ela fez? Um clone. Um clone nada mais é do que um organismo geneticamente idêntico ao outro, né? Você é gêmeo? Você conhece algum gêmeo? Tem um irmão gêmeo? É clone, cara, é clone um do outro. Beleza. Mas os cientistas eles conseguiram sim clonar organismos complexos, né? Organismos não tão complexos assim. Existem relatos aí já terem feito antes mesmo desta famosa ovelhinha ter sido feita, né? A Dolly, né? A Dollyzinha foi uma ovelha, né? O primeiro animal, ops, bati aqui, o primeiro animal superior aí ter sido clonado. Algumas coisas interessantes da Dolly. A primeira, ela foi feita de glândulas mamárias, né? Da ovelha que a deu origem. E eles perceberam, né? Primeiro, não foi uma técnica fácil. Eles perceberam que existiam alguns erros aí na clonagem, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Tanto é que a Dolly ela acabou morrendo, né, precocemente, com doença já de idosa aí, por consequência dessas características genéticas que a gente vai citar. E não ficou na Dolly, não. Depois da Dolly, um monte de outros organismos foram criados, inclusive aqui, ó, no Brasil, em 2002, foi criada essa vaquinha chamada de Penta, né? Foi batizada de Penta porque foi o ano que o Brasil foi pentacampeão. Então, o Brasil também, se eu não me engano, foi lá na Universidade da Unesp em Jaboticabal, se eu não me engano, foi isso. Foi lá ou foi em São Carlos, agora não lembro. Mas foi aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, onde foi feito esse clone da Penta. Tranquilo? Como que é feita uma clonagem? Vou dar aqui o exemplo da Dolly. Então, olha só, foi retirado lá da mama, né, célula diploide. O que é uma célula diploide mesmo? Uma célula 2N, uma célula que tem todas as características da ovelha clonada, né, que vai ser clonada. Então, se fosse no caso nosso, humano, é uma célula com 46
cromossomos, uma célula diploide, 2Ns, beleza? Dessa célula foi isolado o núcleo, eu retirei somente o útero, que foi implantado dentro de um óvulo de uma ovelha B, de uma outra ovelha qualquer, tá? Esse óvulo, né, como na verdade essa célula já é uma célula, esse núcleo já é um núcleo desenvolvido, não é fácil fazer com que ele dê um start, né, dê um início de divisão celular. E para isso foi necessário estimular essa célula, né, essa fusão, através de cargas elétricas, né? Meio que como se fosse um Frankenstein, teve que dar uns choquezinhos para dar ativada e essa célula se transformar num zigoto e assim começar a se multiplicar, começar a se dividir. Quando chegou aí num certo estágio, né, já tinha um embriãozinho, já tinha um aglomerado aí de células, esse aglomerado foi implantado no útero de uma ovelha C, de uma terceira ovelha, né? E aí essa ovelha serviu como barriga de aluguel para a gestação e para o nascimento da Dolly. Vamos lá, algumas coisas que os cientistas perceberam. Primeiro, todas as nossas células, né, conforme a gente envelhece, os nossos cromossomos eles vão perdendo tamanho. E como a ovelha da qual a Dolly foi criada já tinha uma certa idade, né, já tinha uma idade X, não era uma célula ah, embrionária, não era uma célula juvenil, esse DNA já era um DNA velho. Então, quando foi implantado, já foi implantado um DNA velho. E aí a Dolly, ela acabou adquirindo aí doenças mais ligadas à velhice por conta desse DNA já passado, já um pouquinho ultrapassado. Uma outra coisa é que, na verdade, a Dolly ela não foi uma ovelha 100% clone da ovelha A, né? Por mais que as outras ovelhas participassem aí no processo, elas geneticamente, né, o DNA autossômico que gera as características da Dolly foi somente de A. Como eu falei, por mais que ela tinha somente as características do DNA de A, foi percebido um outro DNA, o DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial não é igual ao da ovelha A. O DNA mitocondrial é igual ao da ovelha B porque foi o DNA mitocondrial que ela enviou no seu óvulo, né, nos seus ovócitos, no seu ovócito, né, não foi dois, foi um, no seu ovócito aí, beleza? Então a Dolly, ela tinha um DNA somático, né, autossômico somático aí da ovelha A, e ela tinha um DNA mitocondrial da ovelha B. Então, nesse caso, ela era muito parecida com uma e tinha aí um mínimo possível de característica de semelhança com a ovelha B. Tranquilo? A pessoa quer fazer um clone meu, pode? Não, não pode, ainda bem, né? Graças à ética medicinal, não é possível fazer clones humanos, né? Até porque imagina só, o ter um clone não quer dizer que é você, e geneticamente é você, geneticamente é igual a você, mas aquela pessoa tem sentimentos, tem vontades próprias, né? Teria características. E aí, não tem como você falar que ela vai se passar por você, porque ela não vai se passar por ela mesmo, porque ela é ela, né? Se você tem irmãos gêmeos, se você conhece alguns gêmeos, você sabe que eles são geneticamente iguais, eles são muito parecidos, mas ao mesmo tempo eles são completamente diferentes, eles têm suas vontades, cada um com a sua. E ponto final. Então, para que tudo isso de técnica de clonagem se a gente não pode clonar uma pessoa? Não pode clonar uma pessoa, mas existe uma técnica, uma possibilidade chamada de clonagem terapêutica, né? Que é quando eu faço um clone aí de uma pessoa, né? Eu gero o que a gente chama de células totipotentes, células que têm capacidade de virar qualquer coisa. E aí eu poderia muito bem, por exemplo, criar células sanguíneas, células nervosas, células musculares, né? Reconstituir órgãos usando essa técnica, ah, e assim salvar uma série de vidas, né? Usando essa técnica, por exemplo, a gente poderia também
evitar e diminuir as filas de transplantes, né? Já que eu poderia usar as minhas próprias células para me tratar, para me curar. Ela ainda não é muito bem aceita aí por muitos cientistas, porque para você gerar essa técnica, essa célula totipotente, nessa célula embrionária, vamos dizer assim, por que embrionária? Porque a célula que eu retiro do embrião formado, então existe uma fertilização in vitro, né? Esse embrião eu retiro células para usar. E aí, para muitos cientistas já consideram, já discordam dessa técnica, porque já consideram aqui o embriãozinho, né, como sendo parte de um organismo vivo e você estaria cometendo crime, né, matando ali esse organismo. Né? Então, tem essa discussão gigantesca. Claro, poderia salvar vidas? Sim, poderia salvar vidas. Não podemos esquecer que o nosso corpo produz células totipotentes, porém são células adultas. Por exemplo, a nossa medula óssea, né, eu tenho células totipotentes, células que conseguem virar qualquer célula sanguínea. Por isso que existe o transplante de medula. Eu tiro um pouco da minha medula, passo para uma pessoa que começa a fabricar as células necessárias na qual ela precisa, né? Qual é o problema dessa célula adulta, totipotente adulta? Que ela só consegue virar aquilo que ela foi feita para virar. Então, lá na medula óssea, só vai conseguir produzir células de sangue, ela não consegue produzir neurônio. Diferente dessa célula embrionária, que consegue virar qualquer coisa, qualquer tipo de tecido, qualquer outro tipo de célula, adulta já não consegue fazer isso. Beleza? Tranquilo? Então, assim, a clonagem ela tem uma aplicação muito boa, né? Principalmente no quesito de salvar vidas por rejeições de órgãos queimados, né? Pessoas queimadas, eu posso transplantar a pele da própria pessoa com praticamente quase zero chance de rejeição, mas ainda é uma célula, é uma técnica muito estudada, que com certeza vai ser muito mais aprimorada para os próximos anos, ok? Uma outra linhagem, um outro estudo dentro da biotecnologia são os transgênicos, ou também chamados de organismos geneticamente modificados, né, os OGMs. Todo transgênico ele tem que ter esse símbolo. Na verdade, deveria ter. Eu li outro dia que, na verdade, surgiu uma portaria, estava aí em estudos, para os alimentos não serem mais obrigatorizado de colocar o símbolo de transgênico, né? Por quê? Porque as pessoas compram por isso. Você olha um transgênico, se você sabe aí dos possíveis problemas que esse transgênico pode gerar no seu corpo, você vai evitar de comprar um alimento transgênico, né? Mas o que é um alimento transgênico? Um alimento transgênico ou um organismo transgênico é um organismo que contém DNA de um outro organismo. Ponto. Né? Vou usar um exemplo prático aqui. Existe uma praga, né, que afeta lá a plantação de uma lavoura X, né, nesse caso aqui do milho. Então tem lá uns insetinhos que combatem, que mordem, né, que comem esse milho, gerando um problema gigantesco. O que os cientistas conseguem fazer? Através de estudos, né, eles conseguem gerar aí inseticidas, né, dentro dessa linhagem, ou até uma resistência dessa linhagem, que aí eu retiro esse fragmento, né, como se fosse aquela técnica que eu comentei lá no vídeo 1, sobre DNA recombinante, eu retiro aquela informação na qual eu quero trabalhar, misturo, por exemplo, com o DNA de um outro organismo, nesse caso, este exemplo com uma bactéria, e dali, né, desse plasmídio, ele vai começar a secretar e produzir aquela substância. Eu consigo selecionar, recombinar essas características, e aí eu vou selecionar aquilo que é mais viável na minha produção. Germinou, o que vai acontecer? Esse milho, no caso, ele adquiriu certa resistência, né, por conta aí dos insetos que estavam predando ele,
por conta da inserção de um DNA mais resistente, diferenciado. Esses insetos vão tentar comer essa folha, no caso, eles não nem conseguem comer a folha, ou no caso do exemplo, ele acaba morrendo, né? Ah, hoje muito alimento é transgênico? Hoje muito alimento é transgênico, por quê? Porque exige aí menor custo de manutenção, né? Menor quantidade de agrotóxico, na teoria usado, herbicidas e pesticidas, mas em contrapartida, a gente não sabe ainda quais são os reais efeitos, né, os verdadeiros efeitos sobre o organismo humano. Existe muito estudo que relaciona, né, o aumento do consumo de transgênico com o aumento da incidência de câncer dentro da população. Então, são dados muito sérios, alarmantes. Se você puder evitar comer, claro que você vai poder é, ter uma maior probabilidade de vida, né? Então você vai acabar evitando de comer. E aí, consequentemente, vai dar prejuízo para a fábrica, para a indústria, que não vai gostar muito disso. Então, duas possibilidades, né? Ou elas inventam e mascaram aí, que não usam agrotóxico, ou certo, deveria elas realmente utilizarem produtos que não têm a necessidade de usar agrotóxico, produtos de origem natural, orgânicos, que não têm nenhuma adição de DNA de outro organismo. Beleza? E é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça do joinha, de compartilhar, de se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau, tchau. Hasta la vista. Fui.